Olá, meu querido aluno, minha aluna, seu familiar, meu amigo internauta. Vamos hoje a mais uma aula básica sobre xadrez. Hoje nós falaremos sobre um lance que causa polêmica ao iniciante, que às vezes ainda não entende, não compreendeu as bases dos movimentos de xadrez. Rei afogado, ou simplesmente afogamento, em inglês, stalemate. Vamos nessa? Lichess.org, nossa plataforma de apoio, tabuleiro digital, partidas, você faz tudo o que quiser lá. Limpa, gratuita, entrou no Lichess, aprender básicos do xadrez. Vamos hoje ao Rei Afogado. O jogo terminou em empate. Muito bom. Vamos começar esclarecendo. Para entender o que é o rei afogado, afogamento ou stalemate, e eu vou começando a dar algumas terminologias em inglês, porque aquele que se aprofundar vai terminar encontrando, estudando em algum material em inglês ou espanhol. O stalemate, afogamento ou rei afogado, é aquela posição em que quem tem a vez não tem nenhum lance para fazer que não coloque o rei em xeque. Lembrem de uma regra fundamental do jogo. Você nunca coloca o próprio rei em xeque. Você não pode colocar o seu rei em xeque. O objetivo é que o teu oponente ou você, um consiga capturar o rei do outro e não entregar o seu rei. Olhando para essa posição que temos aqui, torre e bispo. Então imagine, onde está o rei branco? O rei branco está, por exemplo, aqui em H1. O iniciante sempre pergunta isso, mas às vezes o rei sai, um rei ou outro, para poder concentrar no que interessa aqui. O que interessa é a coordenação dos movimentos de torre e bispo. O jogo está ganho para as brancas, mas as brancas fizeram um movimento errado. O computador já está dando a cola. Bispo para E3. Quando as brancas jogaram o bispo em E3, ele ataca a casa A7. Para lá o rei já não pode ir. O rei está em xeque? Não, o rei não está em xeque. Temos uma torre também. E a torre está atacando as casas B7 e B8. Todas essas casas vizinhas à casa que o rei está. Mas reparem, o rei preto não está em xeque. E agora é a vez das pretas jogarem. Quando o bispo entrar em E3, será a vez das pretas jogarem. E não haverá, quando o bispo estiver na casa E3, não haverá casa para eu movimentar o meu rei e nenhuma outra peça ser movimentada. Como eu não posso botar o meu rei em xeque, o jogo está empatado. Empatado por afogamento. Vamos fazer o lance? Afogou. E está lá o computador te mostrando que todas as casas vizinhas ao rei estão ameaçadas. E o rei não está ameaçado. Próximo. Bom, o jogo está ganho. Está ganho pelas brancas, desde que as pretas não saibam jogar. Porque o jogo já está empatado. Rei 2 cavalos, você só dá mate se as pretas não souberem jogar. Ajudarem as brancas a ganhar. Rei cavalo contra rei não dá mate. É empate por insuficiência de material. Rei e bispo contra rei é empate por insuficiência de material. Ok? Rei, cavalo e bispo ganha de rei.
Mas é um mate bem difícil que nós veremos mais para frente. As brancas, com vantagem material, vão fazer o seu lance. E elas jogaram isso aqui, ó. E aí o programa mostra pra gente. Para entender, ele dá essa paradinha aqui. Cavalo de F4 ataca essas duas casinhas aqui. G6 e H5. Para lá o rei não pode ir. Cavalo de E6 ataca as casas G7 e G5. Para lá o rei não pode ir. O rei está na frente do peão. O peão não pode se movimentar. Não há casa segura para eu movimentar o meu rei e nem peça que eu possa movimentar. O jogo empatou. Próximo. Mais um caso de empate por afogamento. Pause o vídeo. Tente encontrar o lance que afoga o rei. Depois de todo o vídeo assistido, volte ao início e repita todos os lances até que você compreenda realmente, visualize o empate por afogamento. Você precisa repetir os lances. Se possível, monte o seu tabuleiro físico e treine com um amigo, alguém, ou mesmo sozinho. Isso é muito comum para o enxadrista. Bom, lance que empata. Dê a pausa e volta. Pausou? Voltou? Vamos ver? Qual o lance que empata o jogo? Vamos observar. Torre atacando coluna, bispo diagonal, cavalo, E6 e G6. Peões pretos estão bloqueados. A exceção é o peão de G7. O peão de G7 pode andar uma ou duas casas. Então há uma peça a ser movida. O rei pode não ter para onde ir, mas se tiver uma peça que possa ser movida sem colocar o rei em xeque, não é empate por afogamento, hein? Terei que fazer um lance que bloqueie essa peça ou que capture essa peça. E aí o rei não teria como ir para essas casas, para nenhuma dessas casas. Bispo já toma conta da diagonal branca. Torre da coluna D. Falta eu tomar conta dessas duas casas aqui, ó. Como tomar conta dessas casas aqui agora? Da casa E7 e F8. Com o cavalo. Próximo. Lance. Cavalo não pode sair. Pausa o vídeo. Sempre pausando o vídeo, hein? Vou ter que te lembrar de novo. Cavalo não pode sair. Porque o bispo ameaçaria o rei. Peão bloqueado por cavalo e o peão de H6 também bloqueado pelo rei. A única casa que você tem para movimento são as casas G8 e H8. Eu tenho que tirar essas casas para afogar o rei. Esse é o objetivo. Num jogo real, o teu objetivo não é afogar o rei. Mas aqui você está visualizando essa falta de habilidade de visão que, em determinado momento do jogo, acontece e você afoga o rei do adversário. É lógico que você não quer afogar o rei do adversário, você quer ganhar o jogo. Bom, torre B8, afoguei o rei. Próximo. Como afogar esse rei? Bispo preto, bispo branco. Eu estou observando os movimentos. Quais casas já estão ocupadas? Essas casas estão atacadas pelas peças brancas. Ok. Mas, para ter o rei afogado, eu também não posso ter peça que eu possa movimentar, sem deixar o rei em xeque. Então, vejamos. Nesta posição, de fato, o rei não pode vir para nenhuma dessas casas, porque ele estaria sendo atacado. Mas eu tenho uma torre
que pode ser movimentada. Essa torre pode ser movimentada. Como afogar o rei? Vou ter que eliminar essa torre. Lá vamos nós. Bispo versus B2. Afogamento. Este peão que está em C6 não pode avançar, porque liberaria o ataque do bispo. O computador já está mostrando para a gente aí. Combinado? E essa casa? B6. Ela não pode ser ocupada pelo rei preto, porque ela já é dominada pelo rei branco. E um rei nunca encosta no outro. Empate por afogar, tempo. Pratiquem, exercitem, façam a exaustão, assistam o vídeo de novo. E eu tenho certeza que você não ficará com dúvida. A situação vai aparecer no jogo e quando ela aparecer, você imediatamente vai reconhecê-la. Obrigado e até o próximo vídeo.